Glória a Deus. Amém? Leia comigo, vamos lá, está aqui na tela. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos ler tudo de novo, todo mundo? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta em Romanos capítulo de número 8, o nosso pessoal vai ajudar a gente com alguns textos, mas eu queria que você marcasse agora a palavra guiados aí na sua Bíblia. É muito importante essa palavra, que você marcasse aí a palavra guiados, porque esse guiados é mais do que apenas dar uma direção, o Espírito Santo não é um GPS, o Espírito Santo não é o Waze, o Espírito Santo não é Google Maps, para apenas te dar uma direção. A palavra guiados aqui está em mais a ver com formação, diga formação. Então se a gente fosse procurar um sinônimo, uma palavra que encaixasse, uma palavra no grego muito especial seria formação. Talvez a gente poderia dizer assim, mas todos aqueles que são formados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. De onde que eu tiro isso e vou te explicar. No passado, no contexto em que a Bíblia foi escrita, o filho do carpinteiro, ele não ia para uma escola aprender uma profissão. O filho do carpinteiro, ele era carpinteiro por quê? Porque ele era formado pelo pai como carpinteiro. O filho do ferreiro, ele não ia para uma escola aprender a ser ferreiro ou descobrir uma profissão nova. O que acontecia? Ele convivia com o pai e por consequência ele ia herdar do pai a mesma profissão. 2000 anos depois, eu posso dizer que isso aconteceu comigo e com meus irmãos. Meu pai, ele tinha uma empresa aqui na cidade, de usinagem. Então, meu pai era um torneiro mecânico, tinha uma empresa de torno, fresa, essa parte de usinagem. A gente era metalúrgico metalúrgico do bem. A gente era metalúrgico. Ô, gente, é só piada, tá? Não leva a sério, não. Sai daqui, o pastor, isso aqui, o pastor. Eu só estou rindo, tá? Tá bom? É só de boa. Para dar uma distensionada, né? Tá muito. Eu até semana fazendo, estou muito tenso esse troço. Não. Agora escuta. Então o que acontecia? A gente, menino, começava, meu pai pegava, já trazia a gente para junto dele e começava a passar. Então, eu aprendi a ser torneiro mecânico, meu irmão aprendeu a ser torneiro mecânico, meu outro irmão aprendeu a ser torneiro mecânico. O que aconteceu com a gente? A gente seguiu o caminho da metalurgia, o caminho da mecânica. Esse caminho, por quê? Porque o pai traz o filho e forma o... Eu desviei, né? Vim ser pastor. Meus dois irmãos continuam até hoje no mesmo ramo. Desviei do caminho da mecânica, só isso, só, calma. O que eu estou dizendo para você? Coloca, o que o texto diz? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que estão sendo formados em Deus, todos aqueles que estão aprendendo com Deus, todos aqueles que estão sendo instruídos pelo Espírito de Deus, estes são os... Então, se um carpinteiro formava o seu filho, esse filho logo passaria a fazer o que o pai faz. Se um ferreiro formava o seu filho, logo esse filho passaria a fazer o que o seu pai faz. E o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, é que se o Espírito de Deus está formando a minha vida, é para que eu e você possamos nos parecer com o Pai e fazer aquilo que o Pai faz. Quer ver como isso é uma verdade? Põe o próximo texto para mim, por favor, já coloca aí. Olha só, não era esse texto não, olha o que nós combinamos. João 5,19. Vamos lá, olha lá, olha o que Jesus falou. Disse-lhe, pois, Jesus, em verdade vos digo, leia aí, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho faz. Agora junta os dois textos que a gente leu, Romanos 8,14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os... Junta com esse agora, porque o filho não faz nada que não tenha visto o pai. Ou seja, a formação não se dava numa escola, a formação não se dava num curso, a formação se dava na convivência.
O problema é que nós estamos fazendo do discipulado um curso, nós estamos fazendo do discipulado uma escola, e o que o Espírito Santo está chamando a gente para ter com Deus é convivência. Quando você tiver convivência com o Espírito de Deus, quando você tiver convivência com a presença de Deus, você vai ficar mais parecido com o seu Pai e vai fazer as obras que o seu Pai tem feito. Escute o que eu vou lhe dizer hoje aqui. Quando a gente começa a ter essa relação com Deus, a gente começa a ficar mais parecido com Ele. Quando a gente começa a ter essa relação com o Pai, a gente começa a ter isso na nossa vida. Jesus experimentou isso em duas dimensões. José era o quê? E Jesus foi conhecido como o quê? Carpinteiro. O pai dele era Deus, na outra dimensão. E ele foi conhecido como? Filho de Deus. Deus. Porque ele dizia, o que eu vejo o pai fazer, eu faço. O que eu vejo o pai fazer, eu faço. Irmãos, isso não é um cursinho que você faz. Isso não é um livro que você lê. Mas isso é uma vida que você comunga com Ele. O que nós estamos precisando é mais comunhão com Deus. Às vezes as pessoas me ligam, e tem curso disso na igreja, tem curso daquilo na igreja, tem treinamento disso na igreja, até tem, gente. Mas o que a gente está precisando é ser guiado, formado, envolvido pelo Espírito de Deus, para que a gente seja de fato reconhecido e visto como filho de Deus. Põe o próximo texto para mim. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós não estamos mais na posição de servos. Nós não estamos mais na posição de um escravo ou de um funcionário da casa. Nós estamos numa posição de filhos. E qual que é a diferença? O servo faz por uma obrigação. E o filho faz porque ele tem participação. Se você vive na igreja como um servo, e não tem nada a ver com servir, porque um filho pode servir, mas nunca vai ser um. Ouça. E muitos de nós vamos vivendo a vida cristã, não no relacionamento com o Pai, mas na obrigação das tarefas. A gente vai levando a vida cristã, não no relacionamento com o Pai, mas na obrigação da tarefa. Qual que é a tarefa do dia? Opa, domingo, segundo domingo do mês, tarefa do dia, ir para a igreja, partir o Santa Ceia. Dá uma melhorada na roupa, sabe que vai comer um pedacinho de pão, beber um golinho de suco de uva, saiu daqui, cumpri a cota. Domingo que vem tem mais. É essa a ideia? Não! Já sei, então, pelo menos, já dei o dízimo, dei a oferta, participei da ceia, assisti um culto na semana. Cumpri a meta. Mas não é essa a ideia, porque isso é espírito ainda do servo. O servo tem hora para começar, tem hora para terminar. O servo, ele tem uma relação de resposta, e é sempre o temor. É o medo de ser castigado, o medo de perder a posição, o medo de ser consumido, é sempre o medo. E é o filho não trabalha pelo medo, o filho trabalha pela honra. E o que o Espírito Santo está querendo forjar em nós aqui hoje, Bispo Júlio, essas coisas me confundem a cabeça. Vamos só olhar para a Bíblia. Põe o próximo texto aí para mim, vai lá, na nossa sequência, que é Malaquias 1,6, vamos lá. É isso mesmo? Olha só, o filho honra o pai e o servo o seu amo.
Se eu sou pai, onde está a minha? Filho se relaciona com o pai por honra. E se eu sou o amo ou o senhor, onde está o temor de mim? Você percebe que as duas coisas estão juntas? Olha para mim. As duas coisas estão juntas. O servo serve por temor e o filho serve por honra. O servo está trabalhando pelo medo. Medo de ir para o inferno, medo de ser destruído, medo das pragas do Egito, medo não é? É assim ou não é? Medo da condenação, medo da maldição, medo da mula sem cabeça. É sempre fazendo por um medo. Ai de mim, ai não sei o quê. E Deus está dizendo, ei, você é meu filho. A nossa relação não pode ser o medo, a nossa relação tem que ser a honra. A nossa relação tem que ser a honra. É a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. O máximo que alguém podia ser na antiga aliança era amigo. Deus chamou Abraão de amigo. Jesus chamou os seus discípulos de amigo. Mas depois que Jesus ressuscitou, passou pela cruz, ele chamou os discípulos de irmãos. Olha só a relação de Jesus. Ele fala primeiro com os discípulos assim, ó, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então eles começam como servos. Aí ele diz, mas o amigo sabe. Então agora eles receberam a revelação e são amigos. Mas depois que Jesus morre e passa pela cruz, ele diz assim para as mulheres que vão ao túmulo, vai e dize aos meus irmãos. Jesus disse, olha, quando eu os conheci, vocês eram servos. Depois que eu revelei meus segredos, vocês se tornaram amigos. Mas agora que eu morri e ressuscitei, vocês se tornaram irmãos. O que Jesus fez na cruz foi nos resgatar como filhos de Deus. Diga glória a Deus. Filhos de Deus. Quantos podem dizer amém? Agora observe que o filho, o verso de número 15 de Romanos 8 diz que o filho honra o pai. Aleluia. Que nós podemos, o filho honra o pai. E nós recebemos essa graça de sermos filhos. Diga, pela fé, eu me torno filho. João 12 é o próximo texto. Vamos lá? João 12. Vamos ler comigo, toda a igreja, vamos lá. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Nós recebemos o poder pela fé de nos tornarmos. Eu tenho falado isso nos últimos dias, vou reforçar de novo. A gente tem que aprender os princípios de Deus, do reino de Deus. O que Deus nos dá pela graça. Aleluia. E nós recebemos por meio da fé. Graça é o meio pelo qual Deus nos dá. Fé é o meio pelo qual nós recebemos de Deus. Então Deus gratuitamente nos dá. E nós, crendo, recebemos. Então gratuitamente Deus me chama de filho. E crendo eu assumo essa posição de filho. É crer nele. Percebe que, eu vou te falar um negócio aqui. Jesus nunca orou a Deus, a não ser uma vez. Todas as vezes que Jesus orou, todas as vezes que Jesus ensinou sobre oração, ele nunca chamou Deus, ele sempre chamou Pai. Porque oração é coisa de filho. Oração é coisa de filho. Ele nunca orou a Deus. Ele sempre orou ao. E qual é a única vez que Jesus vai orar a Deus? Na cruz. A cruz é a única vez que Jesus ora a Deus. E se você ver a oração, você vai entender. Ele diz o quê? Deus meu, por quê?
Por que que ele ora a Deus? Porque naquele momento ele não sente comunhão com o Pai. Estão comigo? Estão comigo? Naquele momento ele não sente comunhão com o Pai. E por que que ele não sente comunhão com o Pai? Porque na cruz do Calvário Jesus recebeu todos os nossos, e os pecados é que fazem separação entre nós e o Pai. Mas como os pecados saíram de nós e foram para Jesus na cruz, já não há mais separação, já não há mais distância, já não há, estamos de novo em comunhão com o Pai, por causa da obra, do corpo e do sangue de Jesus. Eu e você nos tornamos filhos de Deus, e como filhos de Deus, diz Romanos 8,15, nós podemos clamar: Abba Pai, Paizinho, meu Pai, Pai querido, Papai. Por causa da obra de Cristo, eu e você não somos mais escravos do medo, nós nos tornamos filhos de Deus. E porque nos tornamos filhos de Deus, nós temos a liberdade para orar, para clamar, para chamar, para pedir. Porque pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, nós tivemos acesso a Deus, não há mais separação, o véu foi rasgado, e a Bíblia diz em Hebreus 4,16, que cheguemos pois confiadamente, ousadamente ao trono da graça, ao qual temos socorro e livramento em hora oportuna, ou seja, eu e você temos o acesso. Eu já mostrei essa imagem uma vez aqui na igreja, que é a imagem do presidente Kennedy, no salão oval da Casa Branca, naquela mesa que é uma mesa simbólica, emblemática, como uma mesa do poder no mundo, né? Na verdade o presidente trabalha até num outro gabinete, mas aquele é mais para as fotos. E debaixo dessa mesa tem a foto dos filhos dele brincando. Não sei se alguém já viu essa foto. Alguém já viu essa foto? Para mim aquela foto representa o reino de Deus, gente. O homem mais poderoso no mundo, né? Aquela tensão lá, aquele momento que ele viveu de tensão, de tudo, dos mísseis, crise com a Rússia, aquela coisa toda. O homem que tem o poder de apertar um botão e fazer um estrago tão grande. E as crianças estão brincando debaixo daquela mesa, do mesmo jeito que os meus filhos brincam no chão da minha casa. Por quê? Estão em plena liberdade, porque ali não é a mesa do presidente, ali não é a mesa do senhor fulano, ali é a mesa do... E eu e você precisamos descobrir essa mesma liberdade em Cristo Jesus. Eu e você precisamos entender essa mesma liberdade que Cristo nos pegou e falou assim: ei, irmão mais novo, irmão mais nova, eu vou pegar você e você vai brincar comigo. E vamos brincar onde? Na mesa do Pai. Eu vou te mostrar o que é estar na mesa do Pai. E isso é que hoje, querido, por muito tempo, algumas pessoas olhavam para a mesa e era um medo, era um dia de condenação. Ia culto de ceia, não vou nem na igreja porque semana eu pequei. Eu não vou na igreja porque eu errei. Irmãos, eu quero te dizer que eu e você podemos achegar essa mesa com toda a liberdade, com toda a tranquilidade, porque embora esta mesa tenha o poder do sangue, tenha o corpo do Cristo vivo, ela é a mesa que o Pai preparou para os filhos, e eu e você podemos ter essa liberdade em Cristo Jesus. Aleluia. Já não estamos mais presos pelo pecado, já não estamos mais presos pela mentira, podemos largar tudo isso e nos achegar à mesa. Aleluia. Segure na mão de quem está ao seu lado, diga: o Pai te ama. 1 de João, capítulo 3, verso de número 1. Olha que texto lindo. Vamos ler isso aqui, ó. Aleluia. Cadê o Francis? Vem cá, Francis. Vede, você está aí? Vede que grande amor nos tem concedido, que fôssemos chamados,
E nós o somos. Escuta isso aqui. O Evangelho é uma boa notícia. No Evangelho tem bons conselhos, mas o Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia. É diferente ser um bom conselho e uma boa notícia. Sim ou não? No Evangelho tem bons conselhos? Tem. Mas o Evangelho não é um bom conselho, o Evangelho é uma boa. O que eu estou dizendo para você, vede com grande amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados seus filhos, que fossem chamados filhos de Deus. Amém? Nós somos adotados, gente. A gente estava perdido nesse mundo, mas Ele nos adotou. Ele nos adotou. Efésios 1, verso de número 5. Põe para mim na tela. E nos predestinou para sermos filhos de... E nos predestinou para sermos filhos de... Por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus te chamou para ser filho e te adotar. A adoção é uma figura do direito romano, e por isso Paulo usou ele em Romanos 8,15. Recebemos o espírito de adoção de filhos. Porque quando, por exemplo, um general podia assumir um soldado que ele estimava muito e dizer para ele assim, ó, você vai ocupar a posição de filho. É outorgar um direito. Nós somos filhos adotados por direito, e Deus nos deu uma posição como filhos. Eu gosto muito de usar o exemplo da minha irmã Letícia. Todo mundo sabe, a maioria da igreja que conhece sabe, a Letícia é adotada. E a nossa história de adoção, eu falo para Deus hoje que eu sou um privilegiado de poder pregar sobre filhos adotados de Deus, porque eu tive uma experiência de adoção muito positiva dentro de casa. Meus pais encontraram a Letícia na antiga casa do menor aqui em Suzano. Acho que não tem mais, não sei. Não tem, né? Ela tinha ali 1 mês e o processo levou ali uns 8 meses, 7, 8 meses. E então a Letícia foi chegar em casa com aproximadamente 9 meses. Queridos, por onde eu vou, se eu estou junto com a Letícia, ela é 13 anos mais nova do que eu, todo mundo percebe que a gente é muito diferente. Eu sou branco, ela é negra, meu cabelo é loiro, ela é todo caracolado. A Letícia é muito diferente de mim. Não é? Eu sou grande, ela é menor. E aí nós chegamos em qualquer lugar que eu e a Letícia chegamos, eu falo assim, é minha irmã, ou ela fala, é meu irmão, dependendo de quem apresenta. E as pessoas sempre esperam um complemento, né? Meu irmão, vírgula, um complemento da informação. Mas a gente meio que de propósito, nunca combinamos isso, mas sempre foi assim. É minha irmã. E as pessoas ficam olhando assim, tipo... Elas ficam assim, tipo, vírgula, tem que vir um complemento, né? E não tem. Aí, uns mais ousados dizem assim, irmã mesmo? Aí eu falo assim, irmão, filho do mesmo pai, da mesma mãe, quer que a gente mostre o RG? Irmãos, uma adoção é um ato jurídico perfeito, que faz de alguém tão filho contra o outro, porque na verdade Deus não olha a filiação pela natureza, aleluia, Deus olha a filiação pela justiça. Claro que se alguém pegar uma célula minha e fizer um DNA, e pegar uma célula dela e dizer DNA,
fizer um DNA, vai dizer assim, eles são de natureza diferente. Ah, é verdade, mas quando alguém for nos documentos buscar, vão dizer assim, eles são irmãos. O que eu quero dizer para você é que embora eu e Jesus fôssemos de natureza diferente, somos de natureza diferente, Ele é perfeito, eu imperfeito, Ele santo e vindo do céu, eu gerado na carne e na terra, Ele nunca pecou e eu pecador. Quando alguém faz o exame da natureza, vai encontrar dizendo assim, olha, naturalmente eles não são irmãos, mas quando alguém faz um exame dos documentos, vão dizer, eles são irmãos. Então você não é filho de Deus, você não é irmão de Jesus por causa da tua natureza, mas você é irmão de Jesus por causa de um ato jurídico de adoção. Deus Pai te adotou. É por isso que tem gente que fala assim, mas como é que pode ele, como é que pode ela? Deixa eu te dizer, é porque um ato jurídico perfeito foi lavrado, e eu e você, meus irmãos, aleluia, nos tornamos filhos de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa bem especial. Eu queria ter mais uma hora, mas não tenho. O dia que meus pais trouxeram a Letícia para casa, que a juíza decretou que era deles, seria filha deles, a juíza mandou chamar meu pai e minha mãe. Ouça isso aqui, se você entender isso aqui, você entendeu o evangelho inteiro. Por isso que eu falo que essa experiência trouxe um privilégio para mim entender o evangelho. Eu prego sobre filho de Deus e adoção do Brasil inteiro. A juíza chamou minha mãe e meu pai e as colocou dentro de uma sala e falou assim, seu Valdir, dona Julieta, e descascou. A mulher bateu forte, gente. Sabe que essa menina pode ter problema? Sabe que essa menina foi gerada de tal maneira? Sabe que essa menina, a mãe era usuária de droga? Sabe que a menina é isso, aquilo, essa menina pode ter trauma, essa menina pode ter quê? Imagina, ela pintou o pior quadro possível. E eu louvo a Deus pela sabedoria da minha mãe, na simplicidade dela. Minha mãe olhou assim e falou assim, olha, se Deus poderia me dar um filho com problemas, vindo ele daqui do fórum ou saindo do meu ventre, é filho, doutora, e filho a gente cuida como for, do jeito que vier, da maneira que tiver. Filho a gente ama da forma que vem, filho a gente só ama. A minha mãe conta que a juíza bateu na mesa. É isso que eu queria ouvir. A menina está na sala do lado, pode levar para casa. Deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer um negócio para pontuar isso aqui. O nosso quadro era o pior possível, mas Deus nos adotou em amor. Nosso quadro era o pior possível. O meu e o seu quadro o pior possível. Mas o pai disse, é filho. É filho. É filho. Então você pode reclamar dessa pessoa que está aí do teu lado. Você pode reclamar dessa pessoa que está na frente, está atrás. E sabe de uma coisa? Você vai falar um monte e Deus vai dizer o quê? É filho. É meu filho. Porque eu já acompanhei muita mãe porque eu não sou pastor de teoria, gente, e que todo mundo fala, o filho era terrível, filho bandido, filho traficante, mas a mãe está lá, ela não nega tudo que o filho fez, mas acontece que alguns dizem assim, o amor é cego. Não, o amor não é cego.
O amor vê coisas que os outros não vê. Está entendendo? E por amor Deus viu algo em mim que eu procuro todo dia no espelho e não consigo explicar. Por amor Deus viu algo em você que talvez sua esposa não consegue entender, seus pais não conseguem entender, seus filhos não conseguem entender, porque Deus olhou para você, e a Bíblia diz que é exatamente isso. Deus nos olhou com um olhar de amor. Ó, com grande amor nos tem dado o Pai, de que pudéssemos ser chamados filhos. Deus tem olhado para você, filho, com amor. Deus tem olhado para você, filha, com amor, e Ele diz assim: você é filho. E note umas coisas. Primeiro, é o pai que adota o filho. Ou seja, a iniciativa é de Deus. Segundo, não é o filho que escolhe os pais, mas é o pai que escolhe o filho na adoção. Terceiro, se na adoção natural tem uma lista de características, na adoção espiritual, por pior que seja o quadro, Deus diz: eu quero. E eu sei que é difícil da gente acreditar nisso. E constantemente a gente fica em choque com essa nossa natureza. Sim ou não? Porque, puxa, eu sei. Eu sei de mim. E você sabe de você, sim ou não? Mas mesmo sabendo de mim, você sabendo de você, Romanos 8,16. Olha aí. Romanos 8,16. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito Então quando a gente vê tudo isso, a gente fala assim, não dá para acreditar, mas aí dentro de você o Espírito Santo está insistindo: você é filho, você é filho, você é filha, você é filho. O Espírito Santo está lá dentro de você, dizendo: você é filho, você é filha. Ele vai te conceder. Aleluia, aleluia. Eu ainda tinha muita coisa para falar, mas eu vou te contar uma história, e você vai entender tudo. Houve um moço que, tomando a sua herança, se afastou do pai, foi para longe, foi longe do pai. Lá ele gastou tudo quanto tinha, dissolutamente. Bonita a palavra, né? Fiquei chique. Lá ele gastou tudo quanto tinha, de maneira imprudente, de maneira leviana, desperdiçou. Prostituta, bebedeira, coisas pesadas. A miséria veio, pegou e jogou ele na lama, junto com os porcos. Lama tem um significado. Sabe o que é lama? Barro. Barro é o homem desconstruído, porque a gente veio do pó. Lama é o desfeito. Ele estava lá desconstruído como filho. Mas um dia a consciência abriu. E o que a gente precisa é de consciência. Quando a sua consciência é iluminada, você abandona o pecado. Quando a sua consciência é iluminada, você abandona o mal. É só uma questão de consciência. Ele parou e pensou o seguinte, olha o pensamento dele: quem trabalha para o meu pai, quem é servo do meu pai, tem fartura de pão. Ele lembrou do quê? Da mesa. Ele lembrou da mesa. Tem fartura de pão. Ele falou: já sei, vou voltar e vou dizer para ele: pai, não sou digno, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servos. E ele volta com esse coração. Fala: vou chegar lá e vou falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti.
olha, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como dos teus servos. E ele volta. Quando ele volta, aleluia, quando ele retorna, o pai vê de longe e corre para abraçá-lo. Deixa eu te dizer por que o pai corre para abraçá-lo. Porque a Bíblia diz no livro de Levítico que o filho que desonrasse o pai devia ser apedrejado. Então antes que alguém pegasse uma pedra e atirasse no filho, o pai corre e abraça o filho para dizer assim: ninguém vai atirar uma pedra no meu filho. Sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o pai corre e abraça para evitar que aqueles sedentos por justiça, querendo fazer justiça com as próprias, atirassem as pedras. Então o pai o abraça e diz assim: caminha comigo e eu vou te levar a um lugar. E ele quer dizer assim: pai, e ele vai fazer uma oração ao Senhor e não ao pai. Ele diz assim: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra a terra, e já não sou mais teu filho, agora trata-me como um servo. Mas antes que ele falasse isso, o pai o abraça e o beija e diz assim: nós não temos nada para acertar, a conta está paga. Faz o seguinte, vamos matar o bezerro cevado, vamos trocar essas roupas, vamos colocar um anel e vamos dar uma festa. Sabe por quê? Porque você estava morto, mas agora você reviveu. Sabe, está adotando o filho. Quando ele coloca o anel de novo, ele está dizendo: olha, era meu filho que eu perdi, mas agora eu recuperei e eu estou adotando ele de novo. Agora note isso aqui. Ai meu Deus, note isso aqui. É que uma coisa vai abrindo outra janela e outra janela, e você fica na maior vontade de pregar. Note isso aqui. Diga comigo: adoção é oferecer uma posição. O que ele faz? Ele traz o filho de novo para a posição. E hoje eu quero te dizer, nessa mesa tão farta, tão linda, tão especial e tão preparada, Deus está lembrando você de que Ele te trouxe de volta a uma posição de filho. E nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas ó, com grande amor nos tem dado o Pai, que fôssemos chamados seus filhos. E se a gente entender isso, que a gente é filho, porque Cristo Jesus entregou sua vida, cumpriu a lei, morreu na cruz, para que eu e você fôssemos adotados, para podermos hoje ter a mesma liberdade que Jesus tem diante do Pai, dizendo: Abba, Pai. Poder chamar Ele de papai, poder chamar Ele de paizinho, poder chamar Ele de meu Pai. Oh, Romanos 8,17. E se somos filhos, somos logo herdeiros. Se somos filhos, 8,17. Se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos aleluia. Já não somos mais servos, somos herdeiros. Diga para quem está perto de você: já não somos mais servos, somos herdeiros. Nada tem a ver com servir. O filho serve o pai, mas ele não é servo do pai, ele é filho. Vamos ler mais 2 versículos só. Gálatas 4:7. Vamos ler todo mundo comigo? Vamos ler? Portanto já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. E o que um filho faz para merecer uma herança?
Fala para mim. Nasce. Qual que é a única... O que o filho fez para ser o herdeiro? Nasceu. O único mérito dele é ter nascido. É ter o documento para requerer o que é dele. Eu vou ler o último versículo, você vai... Eu vou parar, eu juro que eu vou parar. Põe para mim, mas eu juro que eu paro, eu juro. Eu juro. Põe para mim aí, Lucas 9. Ó, minha careca está fechando, você está vendo? Deus está cuidando aí, ó. Esse dia eu estava vendo uns vídeos de 2 anos atrás, era um buracão aqui, ó. Tá crescendo. Vocês estão melhorando. E quando eu entrei no ministério, 20 anos atrás, eu tinha um franjão que caía assim bonito, cabeludão, cabelão bonito. Aí comecei a cuidar de vocês, olha o que aconteceu, sobrou quase nada. Mas vocês estão melhorando, está voltando. Esse é o momento do batismo de Jesus. Se você pegar isso aqui, gente, eu estou feliz. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Jesus não tinha pregado um sermão. Jesus não tinha curado um doente. Jesus não tinha expulsado um demônio. Jesus não tinha feito. E como Deus pode dar autoridade a quem não fez nada? Como Deus pode reconhecer quem nada fez? É porque não é o que a gente faz, é quem a gente é. Ele não está reconhecendo o Jesus que fez, ele está reconhecendo o Jesus que é. Nós não estamos aqui numa disputa de aprovação. Fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus. Antes que tenhamos uma boa obra para contar, Deus já tem olhado do céu e disse: meu filho, minha filha. Porque ser é mais importante que fazer. Hoje Deus te convida à mesa dele, te chamando de filho, te chamando de herdeiro. Esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado. Diga glória a Deus. Fique de pé, por favor. Espero que essa mensagem tenha abençoado você. Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas: Jesus te ama. Você pode dizer para alguém: Deus te ama. O amor de pai, um amor de pai. No dia 26 de maio, às 9h30 da manhã do ano de 2001, eu entrei com a Érica correndo pelas portas da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. Mais por instinto do que por consciência, porque eu não tinha a menor noção de como fazer e do que estava acontecendo. Meio perdido, quando encostei o carro, abri a porta, ela com o barrigão explodindo. Colocaram ela numa cadeira de roda, eu estacionei o carro mais ou menos, entrei, acompanhei ela e de repente era um sábado pela manhã, o hospital vazio. Ele que entrou por uma porta e eu me vi num hall assim, meio não, inteiro perdido. 24 anos,
meio solitário. Minutos. Ela disse que é uma eternidade, para mim foi minutos. E foi minutos. Ela falou, porque você não sentiu o que eu senti? Minutos. E de repente, num vidro aparece uma enfermeira com um pacotinho assim. Mas foi tão rápido, porque era que entrou por uma porta, logo a mulher aparece no vidro com um pacotinho assim. Aí a mulher apareceu no vidro e fez assim para mim. Aí fez assim. Ela. Foi muito rápido, sabe? E eu estava longe. Mas eu nunca vou esquecer. Era o meu primeiro minuto como pai. Eu fui me aproximando daquele vidro. E de repente eu comecei a enxergar melhor. E aí eu vi o rosto do meu pai. E eu não levei um segundo para sentir algo aqui dentro que nunca mais saiu. Eu não tinha feito nada. Não fez uma gracinha, não fez uma esperteza, não fez nada. Nada. Mas quando o olho cruzou com o olho, se viu um no outro. E vocês conhecem meu pai? Falar que eu vi meu pai, na verdade eu estou dizendo que eu vi quem? Eu mesmo. É porque era careca. Antes que foi aquele momento em que o seu olhar e o olhar do pai se cruzaram. Você foi feito filho de um amor que ninguém pode arrancar do coração do pai. Quando ele te olhou, eu amo o texto de Jeremias 1:5. Quando Deus diz para Jeremias, todo cheio de crise, todo cheio de crise, eu te vi. E eu te enxerguei ainda dentro do ventre da sua mãe. Eu olhei para você. Eu te assisti nascer. E hoje Deus está dizendo para homens e mulheres aqui: eu te vi antes que a tua mãe te visse, antes que o teu pai te visse. Eu te vi. E quando Deus te olhou, Deus te amou. Te amou de tal maneira que entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu primogênito. Aleluia. Porque Jesus vem à terra como unigênito, o único do Pai, mas sai da terra como primogênito, o primeiro de muitos. Jesus chega na terra como unigênito, o único do Pai, mas ele sai da terra como primogênito, o primeiro de muitos. Posso quebrar minha promessa? Romanos 8:29. Vê se dá para ir embora sem isso aqui, gente. Vamos ler. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Leia. A fim de que ele seja